Então vamos em frente. Falar de Gilmar Mendes agora. O ministro do STF mandou à Procuradoria-Geral da República, aquela que é ocupada pelo ex-sócio dele, o Paulo Gonet, reavaliar as omissões de Jair Bolsonaro na pandemia e se manifestar se o ex-presidente deve ser investigado. Olha, eu estou ansioso para comentar. Em dezembro de 2023, Paulo Gonet, que foi sócio do Gilmar no IDP, aquele Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, assumiu o comando da Procuradoria-Geral da República. Essa, portanto, será a primeira oportunidade da nova gestão do órgão de apontar potenciais crimes de Bolsonaro e pessoas que atuaram no seu governo durante o combate à Covid, como o ex-ministro Eduardo Pazuello. Quando esteve à frente da PGR, Augusto Aras, que antecedeu Paulo Gonet, ficou marcado por arquivar uma série de pedidos de investigação da conduta do ex-presidente. E eu critiquei na ocasião, tá? Só para deixar claro. O Aras engavetou tudo, blindou o Bolsonaro, que era o seu padrinho político, quem tinha nomeado ele na PGR, fora da lista tríplice da categoria, e não era aquilo que eu achava adequado que fosse feito. E segundo a Veja, ao determinar a análise da PGR, o ministro Gilmar Mendes mencionou que já declarou invalidade absoluta do primeiro parecer do Ministério Público Federal, que barrou a apuração das ações de Bolsonaro. A PGR é o comandante do MPF, né? Então ele descartou, mandou rasgar ali aquelas decisões imprestáveis do Augusto Aras. Então vamos começar essa análise resgatando aqui uma declaração que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando era presidente, deu sobre o Gilmar Mendes, em abril de 2020, durante a posse do André Mendonça como ministro da Justiça e Segurança Pública. Na época, a relação entre o então presidente Bolsonaro e o Gilmar, ministro do STF, estava muito melhor do que atualmente, né? Bolsonaro estava no poder, Gilmar, né, fica alinhado com quem está no poder, como está agora. Então vamos relembrar aquilo que os bolsonaristas não gostam de exibir. Como é que o Bolsonaro falava com o Gilmar? Será que ele falava grosso, produção? Solta aí. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado. Olha, por vezes que o Executivo precisou, Gilmar Mendes não se furtou a dar seu voto em prol do Brasil. A que voto Jair Bolsonaro se referia? Ao voto do Gilmar Mendes na segunda turma do STF? Eu lembro bem. É por isso que eles não gostam que eu tenha microfone. O voto na segunda turma, junto com Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, que foi posto pelo próprio Jair Bolsonaro, para blindar o Flávio Bolsonaro, com o foro privilegiado retroativo, que era inédito, tá? Tinha uma decisão anterior do STF que não se aplicava ao caso do Flávio Bolsonaro, eles fizeram um puxadinho na segunda turma para que fosse aplicada também. Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Alerj, virou senador. A decisão anterior era sobre parlamentares federais que mudavam só de casa legislativa. Eles fizeram um puxadinho e blindaram o Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro nomeou um monte de aliado do Gilmar Mendes, até indicou o advogado do Gilmar lá para um grupo, num organismo internacional de direitos humanos. José Levi, né? Vamos lembrar desse caso, tem o primo do Gilmar. Então, assim, o Gilmar Mendes tomava cafezinho com Jair Bolsonaro, ele recebia o Flávio Bolsonaro. Lembra quando o Gilmar veio a público para dizer assim, não, outro dia eu estava comentando com o presidente sobre o Sérgio Moro, tá? Aí começou a atacar o Moro, como ele faz sempre. Tá? Tinha intimidade, ficar conversando. Então, assim, ele está mandando o PGR ver se o Bolsonaro se omitiu na pandemia. E o Gilmar? Onde que o Gilmar estava esse tempo todo? Por que só fez isso agora? Que está lá o ex-sócio dele e que o Lula é quem está no poder, o Bolsonaro não tem mais poder, está aí alvo de investigação. Não é porque eu sou contra que se investigue Jair Bolsonaro pela omissão. Eu sempre fui a favor, inclusive na gestão do Aras. Agora, o Gilmar Mendes, cadê ele? Naquela época, estava aí trocando afagos com o então presidente da República. Então, aqui a gente conta a história direito. E tem uma outra notícia, para eu entregar aqui para o Sim comentar o quadro completo, que a gente tem que ir analisando, senão as informações vão deixando a cabeça do espectador doida.
Outra notícia que foi divulgada nessa sexta-feira pelo Rodrigo Rangel, que já foi editor da Cruzoé, né? E hoje está no Metrópolis, que sob o comando da Anísia Trindade, atual ministra da Saúde do governo Lula, tá? E que era presidente da Fiocruz, a Fiocruz forneceu testes ao governo federal com sobrepreço de 679%, de acordo, repito, com a reportagem do Rangel. E, de acordo com ele, a transação ocorreu no final da gestão Bolsonaro, em dezembro de 2022. Foram comprados pelo menos 3 milhões de testes ao preço de R$ 19,40 cada. O Ministério da Saúde tinha uma licitação em andamento na ocasião que acabou suspensa pouco antes da aquisição. Ainda segundo a matéria, na licitação que estava em curso, da qual participavam 35 empresas, havia oferta de testes pelo preço unitário de R$ 2,49. Quer dizer, isso também precisa ser investigado. Por que eu acrescentei isso nessa pauta, juntando aqui notícias diferentes, montando esse quebra-cabeça como o Papo Antagonista faz para vocês? Porque a Anísia Trindade é a ministra do governo Lula. Se ela teve participação num negócio que gerou prejuízo aos cofres públicos, que não precisava ter gerado, precisa ver a investigação. O Gilmar vai ser, assim, proativo em relação a esse caso, por exemplo, como está sendo agora, com o Bolsonaro fora do poder? Ele vai ser proativo em relação a uma ministra do Lula? Então, essas são as questões de fundo que a gente está colocando. Quando as pessoas estão no poder, se tem uma atitude. Quando elas estão fora, se tem outra. Aqui a gente tem a mesma régua sempre. Wilsinho, quer destacar alguma coisa? Felipe, dá para a gente perceber que nessa confusão toda, nessa triangulação inteira, se a gente for juntar alhos com bugalhos e ligando os pontos, tá todo mundo se lixando para aquela pessoa que deveria ser o principal objeto, deveria ser o principal destinatário desse esforço todo, o cidadão brasileiro. Este é o problema. Enquanto nós não tivermos aqui na administração pública, quer seja presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Esplanada dos Ministérios, enquanto nós não tivermos gente com espírito realmente público, que queira trabalhar pelo público e para o público, vai continuar essa maracutaia, vai continuar essa bagunça institucional que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo todo o santo dia. Esse primeiro vídeo que você postou, Felipe, que você mostrou do Jair Bolsonaro falando diretamente ao Gilmar Mendes, ele é sintomático porque mostra justamente a forma como o ministro do Supremo ele se move, né? A forma como ele, né, se mexe para poder estar sempre ali do lado de quem tem o poder. E por que isso? Exato. Qual é o motivo? Qual é a razão? Não é? Você não é ministro do Supremo? Você não deveria prestar contas para o cidadão brasileiro que paga o seu salário, para o pagador de imposto? Por que essa proximidade toda com quem tem o poder e não com o cidadão brasileiro? Esse é o problema, né, Felipe? É muita gente com poder e pouca gente com espírito público, que mereça de fato esse poder. E aí, não tem jeito. A gente vê esse tipo de cena, nós vemos esse tipo de absurdo todo santo dia e nós falamos sobre isso todo o santo dia. Pelo menos a gente ainda tem alguma coisa que certos políticos não têm, que é vergonha na cara. E não posso deixar de comentar que esse aí que a gente relembrou, que eu pedi para a produção colocar, é o verdadeiro Bolsonaro. Não é o Bolsonaro da propaganda, aquele que combate o sistema, que combate o Supremo Tribunal Federal. Não, o verdadeiro Bolsonaro é aquele que se aliou ao Gilmar Mendes e ao Dias Toffoli contra a Lava Jato, para blindar a sua própria família, para todo mundo ficar livre, para que a barra de Flávio Bolsonaro fosse aliviada, que não fosse adiante as investigações de rachadinha da família, enquanto eles acabavam fazendo a vingança do sistema contra juízes e investigadores envolvidos na Força-Tarefa Anticorrupção, que desnudou o Petrolão. Esse é o Bolsonaro, aquele que foi abraçar o Dias Toffoli num sábado à noite, fora da agenda oficial de todos, para celebrar a indicação do Cássio Nunes Marques, o nosso Cássio do Ciro Nogueira, o apadrinhado pelo Centrão, que foi lá e blindou todo mundo no STF.
não só ao Flávio Bolsonaro, mas deu decisões favoráveis ao próprio Lula, deu decisões favoráveis a Aécio Neves e, é claro, aos seus padrinhos, Ciro Nogueira e Arthur Lira, em um monte de casos. Esse é o verdadeiro bolsolulismo nas matérias de interesse comum. Então, não é uma oposição entre esses dois grupos políticos principiológica, ela é simplesmente ideológica e muitas vezes da boca para fora, para atrair determinado segmento de um lado, para atrair determinado segmento do outro, ficar essa polarização, cada um cresce nas costas do outro, nos erros do outro, e o Brasil fica nessa irracionalidade de uma guerra tribal. Aqui a gente mostra a realidade como ela é, porque a gente, ao contrário dessas autoridades públicas, como bem colocou o Wilson, está do lado do povo brasileiro, está do lado do cidadão, que quer saber a verdade e que quer ter o seu dinheiro respeitado, revertido em serviços públicos de qualidade, no mínimo, já que ele paga tanto imposto. E, obviamente, que esses impostos diminuam, né, conforme a economia melhore e tal, que não é aquilo que é a tendência nesse momento.